Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler do 11 ao 12, depois você vai lá para 4. Nós vamos ler do 1 ao 12. Pegue aí a sua oferta. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, curva a sua cabeça aí que eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, é um privilégio para nós ofertarmos na sua casa. É um prazer. É um prazer dizimarmos na tua casa. Senhor, nós queremos fazer isso voluntariamente, com muita alegria no coração, acreditando que nós vamos colher bênçãos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela bênção de ser dizimista, pela bênção de ser ofertante, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Por isso aí, vamos. Abra sua Bíblia, por favor. Desculpe. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o 12. Depois nós vamos ler no capítulo 4, do 1 até o 12. Vamos ler aqui? Eu vou estar lendo e você vai estar acompanhando aí. 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia. Agora no capítulo 4, do 1 até o 12, diz assim: finalmente, ou talvez na sua versão vai estar escrito portanto, ou por causa disso, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, a caridade, ou então talvez a sua versão está o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Para encerrar, versículo 12: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu tenho publicado uns vídeos convidando você para participar durante quatro terças-feiras no mês de junho. Nós vamos estar falando sobre a igreja do arrebatamento, ou seja, a igreja que espera a volta do Senhor Jesus, a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus. As características desta igreja, e assim como a igreja de Paulo aos Tessalonicenses, nós também aguardamos a volta do Senhor Jesus. Assim como a igreja aos Tessalonicenses, nós também somos a igreja do arrebatamento, a igreja que aguarda o arrebatamento. Você crê nisso? Você crê no arrebatamento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falei já da importância dessa carta, que foi escrita no ano de 50 a 55 depois de Cristo Jesus, né? Eu até coloquei
incentivei vocês a estarem lendo, tanto lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do 1 até o 10, como também ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses. São apenas 5 capítulos. Se você não leu, que você leia, para que você possa compreender melhor os assuntos. E eu quero incentivar você a ler de uma forma única. Como assim, pastor? Não obedecendo capítulos nem versículos, porque capítulos e versículos foi colocado só alguns anos depois. Quando ela foi escrita, ela não foi escrita com capítulos nem com versículos, né? Depois que as sociedades bíblicas dividiram o texto em capítulos e versículos para compreender. Mas eu gostaria que você lesse como que um texto só, não parasse nem versículo, nem capítulo, você vai ter uma compreensão melhor. Incentivo você a fazer isso. Então, se você não leu a carta, leia essa semana. Eu falei na semana passada também sobre a grande pressão que esta igreja, uma pequena igreja que foi formada em apenas 3 semanas, durante 3 sábados, Paulo ministrou às sinagogas dos gentios, dos judeus, na igreja de Tessalônica, por isso que é aos Tessalonicenses, e nós também sabemos que Tessalonicenses é uma grande e importante cidade da Macedônia, porta da entrada do evangelho na Europa. Tessalônica era uma cidade com cerca de 200.000 pessoas. Paulo prega o evangelho, muita gente aceita Jesus, as autoridades expulsam Paulo, ameaçando até a morte. Paulo fica preocupado com a igreja que ficou lá e escreve uma carta pastoreando, incentivando, cuidando. E eu quero estar falando hoje, dentre muitos assuntos que Paulo escreveu para fortalecer aquela igreja, eu quero estar falando sobre a conduta do cristão que espera o arrebatamento. Se você olhar no capítulo 1 e 2, se você ler lá, Paulo está falando. Se você olhar no capítulo 1 e 2, quando você estiver lendo, você vai perceber que Paulo está falando, por exemplo, sobre como que ele pregou o evangelho, sobre quem ele era, sobre a fé que eles tinham. No capítulo 3, Paulo fala sobre as perseguições que aquela igreja estava passando e fortalecendo, né, aquela igreja sobre as perseguições. E no capítulo 4, depois que Paulo falou capítulo 1 e 2 e 3, no capítulo 4, Paulo então começa agora a falar para o cristão, o crente. Ele falou sobre a igreja, falou sobre a importância de permanecer firme diante da perseguição, e agora a partir do capítulo 4, Paulo começa, ou vai começar a falar para o cristão, para a conduta que cada crente tem que ter. E eu acho interessante que Paulo começa a falar, se você estiver lendo, por isso que está no capítulo 4, versículo 1, começa dizendo assim, ó, finalmente, ou portanto, ou por causa disso. Paulo fala capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando sobre a fé viva dos Tessalonicenses, falando sobre o alcance do evangelho, falando sobre permanecer firme. E aí no capítulo 4 é como se Paulo tivesse, não mudando de assunto, mas dando ênfase, dizendo, portanto, ou por causa disso, ou por esta razão, do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, que já falamos, eu quero falar algumas coisas para você, crente. E aí Paulo começa a nos ensinar, e aí Paulo começa a dar um perfil, uma característica, ele começa a mostrar uma conduta que eu e que você, que aguardamos a viva esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que aguardamos
a bendita esperança de que um dia Jesus Cristo voltará das nuvens e nos buscará, e não só nós, mas aqueles que já morreram em Cristo Jesus também. Nós que aguardamos fielmente a vida do Senhor Jesus, nós que fomos resgatados, nós que fomos chamados, nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, qual é a conduta desse cristão? E o texto que nós lemos, e a mensagem dessa noite, assim como falou no coração daquela pequena, mas tão forte igreja, daquela frágil, mas também tão poderosa igreja, se alimentou o coração deles, vai alimentar o nosso nessa noite também, no nome do Senhor Jesus. Porque assim como aqueles irmãos, assim como naquela igreja existia um povo, assim como naquela igreja tinha uma igreja que esperava ansiosamente e ardentemente a volta do Senhor Jesus, ainda hoje, no dia 12 de junho de 2018, aqui no Brasil, na Assembleia de Deus Vila Brasília, na cidade de Porá, Goiás, ainda também tem um povo que espera a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ainda aguardamos, nós ainda esperamos, e quem sabe é logo mais à noite, é amanhã, é depois de amanhã. Só que uma coisa eu sei, Jesus Cristo está voltando, eu e você somos a igreja que aguarda o arrebatamento da igreja. Se você aguarda, levanta a tua mão aí e já vai dando glória a Deus, já vai dizendo aleluia, porque nós aguardamos a bendita esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, oh glória a Deus. E como que deve ser a conduta, pastor, daqueles que aguardam a vinda do Senhor? Como que deve ser o meu proceder diário, pastor? Se eu aguardo realmente a vinda de Jesus, como deve ser o meu proceder diário? Primeiro, a Amanda vai deixar ali no texto e você vai acompanhando, por mais que nós já tenhamos lido, mas você vai acompanhando. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 11 ao 12, Amanda, coloque aí. A primeira conduta de quem aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo é viver influenciados e influenciando novas gerações. O perfil de quem aguarda a volta do Senhor Jesus é que vive em uma influência santa. Louvado seja o Senhor Jesus. Como assim, pastor Davi? Eu vou falar para você. Nós estamos vivendo, e não só nós hoje, mas sempre a igreja enfrentou os desafios ao longo da história, de pessoas que ora sustentavam a fé cristã e serviam de referenciais, mas também tinha algumas pessoas que denegriam a imagem da igreja. E todo cristão bem ensinado, cuidado e firmado na fé, seguiu bons exemplos na sua vida. A nossa vida ela é feita de escolhas. Todo dia nós escolhemos, já levantamos sobre a escolha. Nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir durante o dia. Nós escolhemos qual tipo de alimento que vamos nos alimentar quando levantamos. Nós escolhemos o cardápio do almoço. Nós escolhemos o cardápio do lanche. Nós escolhemos a cor da nossa roupa. Nós escolhemos o calçado. Nós escolhemos tudo. A nossa vida é feita de escolhas. E quando você olha um cristão, um crente, como eu falei aqui, bem ensinado,
cuidado, firmado na fé, um crente exemplar, alguém que você olha para ele, Marinho, e pensa assim, que pessoa extraordinária. Eu e você conhecemos pelo menos uma pessoa assim na nossa história. Tem aquela pessoa que quando você pensa nela, você pensa assim, mas que estrutura que essa pessoa tem de fé. Se você sentar com essa pessoa, Dino, e você tomar um café com ela, tomar um suco, tomar uma água, e perguntar para ela assim, qual é o segredo, ou os segredos que você pode me passar, que eu estou começando na fé, para me ser uma pessoa, para que eu possa ser uma pessoa como você. O que você fez ao longo da sua vida? Ela vai falar muitas coisas. Ele vai falar, por exemplo, que ele foi uma pessoa que se dedicou muito na oração, foi uma pessoa que leu bastante Bíblia, foi uma pessoa que gostava de igreja, e 100% ele vai dizer, quando eu comecei, eu fiz amizade com fulano de tal, com ciclano, eu fui discipulado pelo Beltrano, o fulano de tal me levava para o culto, eu andava com a ciclano, e eu lembro que eu sentava do lado da irmã fulana de tal, me ensinou os primeiros passos. Toda pessoa que está dando fruto hoje, já se abrigou debaixo das sombras de alguém que deu fruto do passado, que talvez Deus já recolheu, já levou para o céu, mas que ensinou os primeiros passos da fé, Wilson. Pessoas que eram verdadeiros referenciais na igreja. Escute, nós somos a média das 5 pessoas que andam conosco. 5 pessoas. Analise as 5 pessoas que andam com você, que conversa com você todos os dias, que está sempre junto de você. As 5 pessoas mais você, dá 6. Divide por 2, você é a média das 5 pessoas que andam com você. Diz que se você quiser conhecer uma pessoa daqui 10 anos, veja com quem essa pessoa anda, a comida que ele come, os livros que ele lê, as músicas que ele escuta e as viagens que ele já fez e que ele faz. Se você olhar para essas pessoas, você vai imaginar, ou você vai ter uma prévia de como vai ser o futuro dela. E toda pessoa espiritualmente firmada, ela andou com pessoas espiritualmente firmadas. Nos dias atuais da igreja, estamos vivenciando uma crise de referenciais. Mas não só na igreja, em todos os segmentos. Se você olhar em todos os segmentos da história ou da atualidade, você vai perceber que existem pessoas que não estão mais sendo referenciais. Coloca para mim, Amanda, por favor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que fala justamente sobre a necessidade que nós temos. Se eu quero ser a igreja, 11:1, Amanda, coloca aí para mim. Se eu quero fazer parte e ser a igreja do arrebatamento, eu tenho que entender que para que eu possa ter uma fé firme, uma fé concisa, uma fé verdadeira, que eu possa ter frutos, eu tenho que estar do lado de referenciais, de homens e mulheres, que também possam ser referenciais espirituais, de conduta, de ética. A Bíblia diz, Paulo dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí eu escuto uma frase, quando existem pessoas que denigrem a imagem da igreja, e talvez umas pessoas, e eu quero dizer uma coisa para você, uma pessoa dentro da igreja, manchando a imagem dela, faz um serviço melhor para o diabo do que um ímpio. Vou repetir. Uma pessoa dentro da igreja,
não honrando o nome de Jesus e denegrindo a imagem da igreja, faz um serviço mais eficaz do que o ímpio para o diabo. Porque as pessoas olham, e se tiver 300 pessoas extraordinárias, 299, mas tem uma que mancha o nome do evangelho, aquela pessoa se destaca, e as pessoas falam assim, e nós adotamos uma desculpa, ou uma expressão tanto quanto errada, dizendo assim, olha, fulano está errado mesmo, realmente ele tem um testemunho ruim, mas não olha para o homem não, olha para Jesus. Esse é o argumento que nós usamos. Está certo e está errado. Está certo porque o nosso referencial é Jesus Cristo, é Ele que nos salvou, é Ele que nos levará para o céu de glória. Só que também nós precisamos olhar para homens e mulheres de Deus realmente nessa sociedade. Se o único referencial fosse Jesus Cristo, Paulo não teria escrito à igreja aos Coríntios dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele iria estar dizendo assim, sejam imitadores de Cristo, não olhem para mim. Mas Paulo sabia da maturidade espiritual que ele era e que ele tinha. Paulo sabia da responsabilidade, do zelo que ele tinha para com o nome de cristão, o nome da igreja, e ele chegava a dizer, podem ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, e se vocês me imitarem como apóstolo, como homem de Deus, vocês vão estar imitando também o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra imitador, no grego, não é da mesma substância. Você já viu uma pessoa fazendo mímicas? E a palavra, e o mímico, ou a mímica, a palavra vem da raiz de imitadores. Quando uma pessoa está fazendo uma mímica, por exemplo, está bebendo algo ou comendo algo, lá não tem um copo para ele beber, ele não tem uma comida para ele comer, mas ele está fazendo como se. Quando eu me torno imitador de Paulo, como eu me torno imitador de Jesus, eu não me torno essencialmente igual a Jesus Cristo, é impossível. Mas quando eu imito Jesus, eu imito os homens e mulheres de Deus, eu não estou me tornando da mesma essência, eu estou apenas seguindo os passos dele, fazendo o que ele mandou fazer, do jeito certo de fazer. E eu quero dizer para você, para a igreja da Vila Brasília, que se nós quisermos ser bem instruídos na palavra de Deus, nós precisamos, e eu vou usar uma expressão aqui, colar em pessoas extraordinárias. Eu tenho falado que Deus sempre vai levantar pessoas como colunas espirituais e colocarão do nosso lado. Deus sempre levantará pessoas para nos auxiliar. Olha só você que está aqui, nós que estamos aqui nessa noite, se nós estamos aqui, é porque nós fomos também instruídos, alguém orou por nós, nos ajudou, nos aconselhou, mandou uma mensagem no WhatsApp, nos deu uma Bíblia, mandou um hino para nós, fez uma serenata, chorou conosco, nos fez uma visita, firmou nossos pés, jogou um adubinho na nossa raiz, e hoje nós estamos aqui firme e forte, enfrentando as dificuldades, enfrentando as lutas, enfrentando as dores. Teve gente que acreditou em nós, pagou o preço, caminhou, e hoje nós estamos aqui. Você sabe por quê? Porque alguém desejou ser canal de bênção na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. E se somos bênção, é porque Deus usou alguém para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Agora eu tenho que entender o outro lado da moeda, pastor Davi. Você pode dizer. Nós temos que olhar o outro lado da história. Deus sempre colocará pessoas
para nos ajudar na nossa fé. Só que também nós temos que nos preocupar, não é só em ter modelos de cristãos ao nosso lado, mas nós sermos modelos de cristãos para outras pessoas. Aleluia. Está vindo uma outra geração aí, irmãos. Você lembra quando você veio para a igreja e você não sabia nem abrir a Bíblia? Você lembra quando você veio para a igreja e você não sabia o que era orar? Você não sabia orar, você não sabia dízimo, o que era um dízimo, você não sabia o que é jejuar, você não sabia o que era céu, você não sabia o que era inferno. Mandava ler Gênesis, você abria no meio da Bíblia. Mandava ler Apocalipse, você abria no início da Bíblia. Você não sabia nada, procurar nada. Mas alguém teve paciência com você. Alguém te ensinou a procurar os textos da Bíblia. Alguém te ensinou a orar. Alguém te explicou o que é jejum. Alguém te instruiu o que é dízimo, o que é oferta. Alguém chorou por você. Aleluia. Agora está vindo uma outra geração. A igreja do Senhor Jesus nunca vai fechar as portas. Jesus falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo pode até levantar contra, mas nós nunca vamos fechar a nossa porta dizendo: a igreja acabou, faliu, não tem mais jeito. Não, sempre vai levantar uma outra geração, que assim como, vocês lembram aquela corrida do bastão nas Olimpíadas? Vê uma pessoa correndo com bastão, e aí quando ele chega no limite, já tem uma pessoa pronta para pegar o bastão e continuar a corrida, e lá na frente ele vai passar para uma outra, que vai passar para uma outra. Hoje o bastão está na nossa mão, mas no passado, homens e mulheres vieram com esse bastão, colocou a responsabilidade na nossa mão, Pedro Paulo, o Idemar, e agora nós estamos correndo a corrida do Evangelho, e um dia nós teremos a responsabilidade de entregar o bastão na mão de outras pessoas, para eles continuarem a corrida. Mas a pergunta que não se cala é: qual é o referencial que eu tenho sido para essa nova geração? Aleluia. Qual é o referencial que eu tenho tido, que eu tenho sido para essas crianças, para os teus filhos? Paulo, no capítulo 2, do versículo 11 e 12, ele tinha uma preocupação dizendo o seguinte: olha, eu ensinei o Evangelho para vocês, como um pai se preocupa com o desenvolvimento dos seus filhos. Eu estou parafraseando o texto. E Deus me deu a graça de ser pai da Maria Cecília. E se tem uma coisa que absolutamente eu não quero fazer com a Maria Cecília, é maldade para ela. Eu não acordo de manhã e penso: qual é a maldade que eu vou fazer para minha filha hoje? Eu não penso isso. Quando eu olho a Maria Cecília dormindo, eu não oro para ela. Quando eu profetizo sobre a cabeça da minha filha, e eu quero incentivar você, pai, avô, tio, faça isso com os teus filhos. Aleluia. Acordados ou dormindo, põe a mão na cabeça dele e profetiza. Porque muita gente fora profetiza maldade. Nós, a palavra de vitória está na nossa boca. Então coloque a mão sobre os teus filhos quando vocês puderem. Sempre estende a mão e profetize sobre a vida deles no nome do Senhor Jesus. Não é nada não, você está lá sentado, seu filho passou correndo e falou: ops, vem cá. Ele vai pensar que você vai bater nele. Aí vai chegar desconfiadinho, você põe a mão na cabeça dele, vai te olhar, a pessoa vai ganhar um cascudo. Quando você levantar a mão, você fala: eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Você é abençoado, você é próspero, você vai ser homem de Deus, mulher de Deus, referência. Aleluia. E mesmo para vocês que ainda não têm filhos,
está casado ou não, começa a profetizar já pelo teu filho que vai chegar. Vai vir, vai ser abençoado e vai ser homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia. Mas quando eu olho para minha filha, eu desejo as coisas mais sublimes. Esse era o sentimento de Paulo para com a igreja, irmão Orisvaldo. Paulo, quando olhava para a igreja aos Tessalonicenses, ele queria ser o melhor, dar o melhor, se esforçar, ser um referencial espiritual. Aleluia. E é nosso objetivo sermos referenciais espirituais para essa nova geração que está chegando. É nossa obrigação ser um referencial espiritual para os nossos filhos. Pais, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando o teu filho ou tua filha pensar num homem de Deus, ele não pode pensar só no pastor da igreja, ele tem que pensar em você primeiro. Quando o seu filho, se perguntarem para ele, me fale sobre 5 homens de Deus que marcaram a sua vida, ele tem que começar com você. Depois ele vai para o pastor, depois ele vai para o avô, para o tio. Ele tem que começar a lista dizendo, meu pai. Aí os outros 4. Mães, se os teus filhos precisarem definir sobre as referências de mulher de Deus, não pode ser a mulher do pastor primeiro, não pode ser a professora da escola dominical primeiro, não pode ser a coleguinha da igreja primeiro, ela tem que começar falando de você. Cite 5 mulheres, a minha mãe, aí depois vai as outras referências. Porque se for o contrário, existe alguma coisa errada. Porque nem o pastor da igreja, nem a professora da escola dominical, nem o colega da igreja, nem o músico, nem o líder de jovens ou de adolescentes fica com ele 24 horas, ou passa a todas as experiências e situações do dia a dia, porque um homem e uma mulher de Deus, ele é visto, é no dia a dia, nas experiências, e é você que está lá com teu filho, na hora da crise, na hora da enfermidade, na hora da escassez, na hora do dilema, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da alegria, na hora da tentação, na hora da conquista. É você que está lá, e é nessa hora que o homem e a mulher de Deus têm destaque. É por isso que tem que ser você a referência espiritual. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a igreja do arrebatamento, o homem e a mulher do arrebatamento, é o homem e a mulher de Deus, que sabe identificar um bom conselho, uma boa conduta espiritual, e segundo, sabe ser canal de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, nós já estamos caminhando para o final. Coloca aí, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vamos mais um pouquinho. Aleluia. Terça-feira tem mais, irmãos. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4:1 diz: finalmente, ou portanto, irmãos, vos rogamos e exortamos. Eu acho tão interessante que Paulo, ele começa, e tanto aqui como Romanos capítulo 12, ele usa rogamos. E na Bíblia de estudo da NVI, da qual vocês me presentearam pelo dia do pastor, tem uma nota lá dizendo que Paulo, apesar da sua autoridade, ele é muito educado, dizendo rogamos, eu lhe peço. Eu peço encarecidamente. Aquela ideia assim, eu te rogo, por favor. Paulo está dizendo assim: vos rogamos e exortamos, ou preste atenção, no Senhor Jesus, não era nele, tudo era Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém dar, olha só,
e agradar a Deus, assim andai. Paulo está dizendo assim: olha, eu peço, e não é no meu nome não, é por Jesus, que a forma com que nós ensinamos vocês a andar, da forma que agrada a Deus, andem. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Aí agora eu gosto muito de uma coisa que sempre Paulo, principalmente Paulo, ele usa uma metáfora da caminhada cristã, ou da vida cristã, como uma caminhada. Se você olhar, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, que andeis, olha só, andar, caminhar, de modo digno da vossa caminhada, da vossa vocação que fosse chamados. Paulo, ele adota a metáfora da caminhada para comparar como que deve ser a vida cristã, como uma caminhada. Lá em Efésios 4, 17, diz que não mais andeis como também andam os gentios. Lá em Efésios 4, 2 também ele diz, andai em amor, caminhada, está vendo? Efésios 5, 8 diz, andai como filhos da luz. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. O ser humano está caminhando em algum tipo de caminho. Eu quero que você preste atenção sobre isso. Como assim, pastor Davi? Ou nós estamos caminhando em trevas, ou nós estamos caminhando na luz. Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira via. Versículo 1, coloca lá. E vos vivificou, ou seja, quem nos vivificou? Cristo. Nós estávamos mortos. Versículo 2. Em que em outro tempo, em uma outra situação, Leila, andastes, olha aí, ó a metáfora do caminho, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 3, entre os quais todos nós também, todo ser humano, que não entrou em encontro com Jesus, está caminhando por este caminho. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos, mas não era de Deus não, viu gente? Era da ira. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, lá no mundo? Moço, o dia que eu quiser parar de beber, eu paro. Para não, mentira. O dia que eu parar de usar droga, eu paro. Mentira, não dá conta não, está morto. Morto não tem vontade própria. Uma das características do morto é a passividade. Nenhum morto tem ação ativa, todo morto é passivo. O morto não tem vontade própria. A vontade dos outros é sobre o corpo, o morto. Nós todos andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos. As pessoas falam assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Antes do evangelho, nós éramos filhos por natureza da ira. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, aí passamos a ser filhos por conta da adoção em Cristo Jesus. Éramos filhos da ira, como os outros também, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estávamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou você está caminhando nas trevas, como Efésios capítulo 2, ou você está caminhando na luz, como está lá em 1 de João capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Anota aí para você ler na sua casa. 1 de João, capítulo 1, do 5 ao 7. Que nós devemos andar no caminho das luzes. Ou nós caminhamos no caminho das trevas, ou nós caminhamos no caminho da luz. Teve um homem, e aí agora eu quero contar uma coisa para você. Preste atenção aqui. Pastor Davi,
eu comecei a minha fé cristã. Eu dei o primeiro passo. Eu tive um encontro com Jesus, começou a minha caminhada. Já tem 10 anos, eu já posso parar? Não. Mas tem 50 anos que eu sou crente, eu posso diminuir a marcha, parar? Não. Você sabe quando que nós temos que parar? Quando acontecer conosco o que aconteceu com Enoque, no capítulo 5, versículo 24, que diz que andou Enoque com Deus. Aleluia. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos caminhar com Deus, mas chegará o momento do ponto final da caminhada. E quando chegar o ponto final da caminhada, Deus vai nos tomar para si. Deus nos levará para estar com Ele. Assim como Enoque foi chamado, nós também estaremos com Cristo Jesus. O final da caminhada cristã só vai acabar aos braços do Mestre na eternidade. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu tenho que entender que quando Paulo escreve essa carta, eu já estou finalizando, ele tinha o objetivo de lembrar os irmãos sobre 2 finalidades, 3 finalidades. Quais, pastor Davi? Primeiro, que a nossa vida, o objetivo da nossa vida, não é atingir metas pessoais ou sonhos individuais, mas sim agradar a Deus em tudo quanto fizemos. Deixa eu falar algo para você aqui. Jesus não morreu na cruz do Calvário e não nos salvou para que você estivesse fazendo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você tivesse carro do ano. Não é o objetivo da fé evangélica ou da fé cristã. Quando eu falo fé evangélica, é fé baseada no evangelho, por isso que ela é evangélica. Não é o objetivo do evangelho te dar apartamento, te dar casa na praia, te dar gado, te dar conta gorda do banco, te dar dinheiro, te dar não. Isso tudo é bom. Se Deus quiser nos dar, é ótimo, é bênção de Deus. A Bíblia diz que a obediência, o temor do Senhor prospera o homem. Lá em Provérbios nos fala isso. Se Deus quiser nos abençoar, Deus pode nos abençoar. Lá em Ageu fala que meu é o ouro e meu é a prata. Deus dá para quem Ele quiser. Se Ele quiser me dar o carro do ano, Ele me dá. Se Ele quiser me dar a casa do ano, Ele me dá. Casa novinha, um palácio com piscina, churrasqueira, picanha todo dia, Coca-Cola, viagem para a praia, casa, fazenda. Se Deus quiser me dar, Ele pode me dar. Isso não é pecado. Só que essa não é a razão última do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é esta. Existem pessoas que estão frustradas porque eles acreditaram nessa verdade de que o Evangelho era isso, não conseguiram, estão fora da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa não é a vontade do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, é sermos perdoados, é sermos reconciliados com Deus, é termos paz com Cristo Jesus, com Deus, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é ter a certeza da salvação. E aqui, enquanto vivermos, glorificarmos, exaltarmos e enaltecermos o nome de Deus, esta é a mensagem do Evangelho para a nossa vida. Aleluia. Pastor Davi, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, qual é o propósito de Deus para conosco? Vivermos uma vida que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé, lá não está escrito que sem fé é um pouco difícil, é complicado, mas dizendo que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa
que a caminhada cristã é um progresso. Tem um hino, e nada contra, e eu acho até bonito, e eu choro e canto, e está certo, tem uma mensagem certa, em partes. Tem um hino que fala assim, ó: quero voltar ao início de tudo. E encontrar-me contigo, Senhor. Vou rever meus conceitos, meus valores. Eu quero reconstruir. Chama o primeiro amor. O primeiro amor é aquele momento que você aceitou Jesus. Você orava, jejuava, chorava, sentia a presença de Deus. Passava a noite em claro, orando, lia a Bíblia. Era uma fé. Chamava você para evangelizar, visitar domingo 1h da tarde. Sua barriga estava cheia de picanha, Coca-Cola, ou então frango, aquela torta cheia, e aquele sono, mas você ia. Só você ia lá, mas você ia visitar. Carregava peso para o culto. Era chamado culto volante antigamente. Serenata. Como que nós fazíamos? Não perdi um culto na igreja. 5 de oração estava em todos. Primeiro amor. Só que foi passando o tempo e algumas coisas foram acontecendo. Você foi se acostumando, foi deixando. Agora algumas pessoas falam assim: nós temos que voltar ao primeiro amor. Eu entendo que é voltar pela paixão. Só que o seu primeiro encontro com Jesus, ele não pode ser o mais elevado que você teve na sua história. Porque se eu pensar nisso, eu vou pensar que a fé cristã, ela é de alto para baixo. Primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor não é decrescente, é ascendente. O primeiro amor é o início de tudo. Só que cada caminhada eu tenho que entender que eu estou avançando cada vez mais, conhecendo a fé, conhecendo Jesus. Eu tenho que amadurecer a minha caminhada, a minha fé. Se hoje eu amo Jesus, amanhã eu amo mais. Se hoje eu gosto da igreja, amanhã eu tenho que gostar mais. Se hoje eu gosto do meu irmão, amanhã eu tenho que gostar mais. Se eu ajudo na obra de Deus, amanhã eu tenho que ajudar mais. Tem que ser progressiva, tem que aumentar. E Paulo diz isso: olha, é progressivo, é aumentando, é chegando lá. Nós devemos caminhar no Evangelho, não temos que retroceder, é avançar, é caminhar cada dia mais para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fica de pé comigo agora, por favor. Eu falei que Paulo nos ensina 3 verdades, e a terceira é para finalizar agora. De que Paulo nos chamou, escrevendo, de que o Evangelho não é só para nós crermos nele, mas para nós vivermos o Evangelho. Nós temos que entender que o chamado de Deus para o Evangelho não é só para um estilo de vida, mas é para ter outra vida. Muitas pessoas têm alguns estilos diferentes. Tem pessoas que gostam do estilo country, gosta da botina, do cinto, da calça jeans, do chapéu. Tem já gente que gosta do esportivo, tênis. Tem gente que já é mais social. Cada um tem um estilo. Estilo de música, estilo de comida, estilo de roupa, estilo de tudo. Mas eu tenho que entender que o Evangelho não é um estilo de vida. O Evangelho é um chamado para uma outra vida. Eu não posso ter uma vida e querer adotar o estilo de evangélico. Ou eu sou, ou eu não sou. Aleluia. Glória a Deus. Você nunca vai ver Jesus nos evangelhos criticando os fariseus pelo que eles pregavam. Você vai ver Jesus criticando o fato deles pregarem e não viver o que eles estavam pregando. O problema dos fariseus não era sua ortodoxia ou seus ensinos, era sua ortopraxia,
ou seja, a capacidade de colocar o que se ensina na prática, a vivência. Jesus nunca criticou os fariseus pelo que eles ensinavam. Os saduceus ele era criticado, sim, mas os fariseus nunca. O problema é que muita gente sabe sobre o Evangelho, mas não vive o Evangelho. O diabo sabe mais de Bíblia do que qualquer um de nós aqui. O diabo sabe quem é Jesus. Quando Jesus chega em Gadara, o diabo, o endemoniado olha e a legião fala assim: Jesus, tu viestes nos atrapalhar antes da hora, nos julgar, não nos mande sair e ir para o inferno. Ou seja, quando eles olham Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o plano que lhes era revelado, eles sabiam do poder de Jesus, mas eles não conseguem viver o Evangelho. Eles são demônios mesmo assim. Eles sabem quem é Jesus, eles sabem do poder de Jesus, eles sabem tudo sobre Jesus, mas eles não têm Jesus como Senhor de suas vidas. Por isso que eles são os demônios. Tem muita gente que conhece sobre Jesus, sabe sobre Jesus, conhece sobre Jesus, pensa, ama, gosta de Jesus, mas não tem Jesus como Senhor. E se eu não tenho como Senhor, Ele não governa a minha vida. E se Ele não governa a minha vida, Ele não me deu uma outra vida. Eu quero viver a vida sem o Evangelho, mas com estilo de Evangelho. Chegou o momento que nós temos que parar e entender que a conduta a conduta de crente que aguarda o arrebatamento é crente que, além de ter o estilo de Evangelho, agora tem a vida de Evangelho. Ele não tem só um estilo de vida, ele entende que o Evangelho é a vida verdadeira, a vida eterna, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração aí. Deixa eu orar com você. Eu quero orar para que você possa entender cada dia mais. Aleluia. Aleluia. Que você tenha uma outra conduta, que você saia daqui agora entendendo uma coisa. O que, pastor Davi? Eu sou um cristão que aguardo a volta do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, oh soberano e eterno Deus, Senhor Deus, nós somos a igreja que espera o arrebatamento. Senhor, nós somos a igreja que aguarda o arrebatamento. Senhor, nós somos a igreja que aguardamos a Tua volta. E nos ajude através do Espírito Santo a termos uma conduta certa e correta. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.